Simpro-DF lança ferramenta de pressão com campanha pela derrubada do veto que antecipa desconto de nova alíquota previdenciária. A partir desta quarta-feira, 4 de novembro, professores e orientadores da rede pública de ensino do Distrito Federal poderão se mobilizar também virtualmente para defender pautas de interesse da categoria. Isso será possível com o site Educação Faz Pressão, que permite entrar em contato com parlamentares, juízes, ministros e outras autoridades. A ferramenta é lançada no dia em que a Câmara dos Deputados do Distrito Federal vai pautar a derrubada do veto do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que impõe o desconto da nova alíquota previdenciária para este mês de novembro. O Educação Faz Pressão chega em momento de grande interesse para a categoria. É importante que todas e todos usem essa ferramenta para que possamos, pelo menos, mitigar os prejuízos gerados com a reforma da Previdência de Ibanez, que chega a ser ainda pior que a reforma da Previdência de Bolsonaro. A ferramenta virtual de pressão é de fácil utilização e super intuitiva e tem potencial para contribuir nas nossas lutas, afirma o diretor de imprensa do Simpro-DF, Cláudio Antunes. Ao acessar o Educação Faz Pressão, o usuário deverá ir na aba Campanhas, escolher um tema e clicar sobre ele. Em seguida, será apresentada a foto de todos os atores da ação escolhida, com ícones que permitirão o envio de mensagem por WhatsApp, Instagram, Facebook e/ou e-mail. No caso da campanha pela derrubada de veto de Ibanez, por exemplo, são apresentados as fotos e os contatos de todos os parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Clique aqui para pressionar os parlamentares a derrubarem o veto de Ibanez, que antecipa o desconto da nova alíquota previdenciária. Derrubada do veto já. Em acordo estabelecido pelos parlamentares da Câmara Legislativa, os efeitos da lei que altera de 11% para 14% a alíquota de contribuição à Previdência Social só passaria a valer em janeiro. Entretanto, Ibanez desrespeitou a articulação e vetou o trecho do texto que atinge servidores públicos da ativa, aposentados e pensionistas, antecipando o desconto para este mês de novembro. O reajuste da alíquota previdenciária aos servidores do DF é consequência da reforma da Previdência estabelecida pelo governo federal. Publicada em julho no Diário Oficial do DF, a alteração imposta pelo GDF amplia os prejuízos impostos aos servidores federais. Além de aplicar o percentual de 14% aos servidores ativos, que representa uma perda de 3% de suas contribuições, Ibanez impõe que aposentados e pensionistas também sofrerão desconto, mesmo que o salário seja inferior ao teto do regime geral de previdência social de R$ 6.101,06. Pela lei anterior, aposentados e pensionistas só eram taxados em 11% sobre o que excede o teto do RGPS. Com a nova lei, a partir de novembro, quem tem faixa salarial que vai de um salário mínimo até o teto RGPS será taxado em 11%. Aqueles que recebem além do teto do RGPS terão desconto de 14% sobre o que exceder os R$ 6.101,06. A taxação funcionará da seguinte forma: se o servidor tem remuneração mensal de R$ 7.000, por exemplo, ele será taxado em R$ 11.000 sobre aproximadamente R$ 5.000, já que não há taxação até um salário mínimo de R$ 1.045 e em 14% sobre os R$ 1.000. Luta. Com projetos políticos aliados ao governo Bolsonaro Guedes, o governador do DF, Ibanez Rocha, tentou implementar a alteração da contribuição previdenciária através de ofício circular, mesmo que a matéria exigisse lei complementar para ser aplicada. Nos cálculos de Ibanez, a alíquota poderia chegar até 22% para algumas categorias do funcionalismo público. Questionado pelo Simpro-DF e pelo conjunto das organizações que representam servidores públicos de diversas categorias, Ibanez enviou em maio deste ano projeto de lei para a Câmara Legislativa do DF, mas trabalhou para que a proposta fosse aprovada a toque de caixa. O governador não considerou sequer o momento de pandemia do novo coronavírus, que exige o pleno funcionamento do serviço público valorizado e forte. A mudança do desconto previdenciário dos servidores do DF foi apresentada sem o respaldo de qualquer estudo técnico que comprove a necessidade da mudança.
Em carta conjunta, Simpro-DF e outras organizações que representam o funcionalismo público do DF afirmam que a saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal é positiva. O déficit existente no IPREV é consequência da ausência dos recursos arrecadados e desviados de finalidade, sendo de responsabilidade do governo reposição dos valores. Mesmo com a pressão do funcionalismo público, a base aliada ao governo na Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou por 15 votos a 8 o projeto de lei que prevê o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14% aos servidores do DF. A decisão da maioria desconsiderou inclusive as perdas salariais impostas ao setor, já que o último reajuste negociado para professores e o restante do funcionalismo público no DF foi feito em 2013, com parcelamento até 2015. Ainda assim, com calote da última parcela para a maioria dos setores, inclusive professores e educadores educacionais.